Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é mais um vídeo da nossa série que trata sobre a Divina Comédia de Dante Alighieri. Já falamos sobre os aspectos políticos, sociais, daquela região e daquela época que o Dante Alighieri viveu. E agora iremos falar um pouco sobre a sua infância e a juventude, né? Como o Dante cresceu na cidade de Florença e as coisas que ele viu nessa época. É importante dizer que a família do Dante Alighieri é uma das mais antigas que existe naquela região da Itália, né? Dizem que a família do Dante ela tem origens aí nas primeiras famílias romanas da antiguidade, né? Uma das famílias aí que é conhecida como Frangipanes, né? Enfim, o Dante ele é descendente de um cavaleiro, de alguém que lutava, né, nas batalhas, que lutou nas cruzadas, né? O Cacciaguida, né? Ele que era um florentino, viveu no século XII e é o trisavô de Dante Alighieri. E ele se casou com uma jovem, e essa jovem tinha o nome Alighieri. E a partir disso, né, os seus filhos passaram a se tornar Alighieri, né? Eram os filhos de Alighieri. Então, a partir disso que surgiu o nome Alighieri, dessa jovem casada com esse cavaleiro Cacciaguida. E esse Cacciaguida ele foi lutar nas cruzadas e não voltou, né? Ou ele morreu em batalha, ou simplesmente ele se perdeu ali nas cruzadas, né? Então é bem interessante já saber isso, porque o próprio Dante cresceu então já com esse familiar e envolto, né, esses ideais de cavalaria e tudo mais, dessa ascendência que ele teve. Né? E os pais, o avô do Dante, etc., eles eram guelfos, né? Então eles apoiavam a causa do Papa em se tratando das questões políticas entre guelfos e gibelinos. Né? E o próprio pai do Dante, ele era um servidor público, né? Alguém que trabalhava no Estado florentino, né? Naquela República de Florença. E ele era um guelfo, né? E isso era interessante pelo fato de que assim tinha um certo conforto na família naquela época, e ele se casou, né? E teve o Dante Alighieri por volta de maio de 1265, né? Uma data aproximada que é calculada, né? Dizem que o Dante é do signo de Gêmeos, né? E ali ele foi batizado depois no ano de 1266, e esse nome dele, o Dante, né, é na verdade uma abreviação do nome Durante, né? Durante é o nome do avô dele, né? Que era o pai da mãe dele, no caso. Então, por isso é uma homenagem ao avô dele, que chamava Durante Abate, né? E aí, por isso o nome Dante é uma abreviação Dante Alighieri, né? E ele foi batizado, como eu mencionei, nos pais tomando todo o cuidado com aquela criança que havia nascido, né, e tal, e começando a ensinar os primeiros rudimentos, os primeiros conhecimentos que o Dante iria adquirir na sua própria infância. Mas aconteceu algo inesperado. Foi a morte da mãe do Dante, né? Ali por volta dos 7 anos, né, o Dante perdeu a mãe, 7, 8 anos mais ou menos. E isso, como todo filho que perde a mãe, é uma tristeza imensa, né? Você perder a referência feminina na sua família, né? Alguém que cuidava de você e tudo mais, é algo realmente muito triste para uma criança, né? E logo depois o próprio pai do Dante, né, conseguiu se casar novamente, teve outros filhos, né? Mas sempre ficou esse vazio no Dante pelo fato de ter perdido a sua mãe tão cedo, né? E, e com esse vazio, né, infantil, né, nesse período, o Dante passava a refletir, né, sobre as questões da morte, etc., já com essa idade tão jovem. Né? Foi então que aconteceu de um momento em que o próprio pai do Dante ele foi convidado para uma festa, e a própria família Alighieri foi para uma festa em um dos vizinhos das proximidades, né, da família dos Portinari. Né? O Fosco Portinari, que era um homem até consideravelmente próspero naquela região, convidou as pessoas para uma festa para comemorar a primavera, né? O momento em que estava sendo comemorado de grande alegria, né? Nessas festas que eram bem típicas da época, né? Festas religiosas e tudo mais. Então foi nessa época, nesse período, que o Dante conheceu uma jovem chamada Beatrice, né? Ela tinha cerca de 8 anos e o Dante tinha 9 anos. E ele viu pela primeira vez ela e ele se apaixonou, né, completamente, simplesmente à primeira vista. Ele viu essa menina de 8 anos e se apaixonou
por ela, e desde então Dante ele dedicava os seus poemas para essa Beatriz. Então é de fundamental importância saber que a partir desse momento que o Dante se apaixona com seus 9 anos, é que ele passa a dedicar a sua arte, a sua escrita em prol desse amor platônico, desse amor impossível em relação a Beatriz, né? E o fato dele ter visto ela, né, daquele momento em diante, ele passou a compor poemas, a escrever, e sempre pensando nesse ideal que ele construiu em relação àquela menina que ele havia visto nessa festa, né? Logo depois o Dante ele foi estudar, né, na escola de franciscanos. Os franciscanos tinham uma escola para ensinar meninos, né, e junto ao convento de Santa Cruz, e lá ela aprendeu a ler, escrever, as primeiras contas, né, aprendeu as questões da matemática, e já iniciando os seus primeiros estudos do trivium e do quadrivium, e começando a se desenvolver e encaminhar para chegar a isso, né? Primeiramente aprendendo a ler e escrever, e depois, com o passar do tempo, ele chegaria a analisar o trivium e o quadrivium, né? Com o passar dos anos, né? E foi justamente nessa escola de franciscanos que ele escutou pela primeira vez sobre Santo Tomás de Aquino, sobre São Boaventura, e as várias histórias que envolviam esses santos que já eram conhecidos naquela época, propriamente contemporâneos, né, e que haviam falecido há pouco tempo, né, e inclusive o Dante ele escutava muito sobre São Francisco, né, enfim, era uma escola franciscana, evidentemente ele tinha toda essa educação voltada para o ideal religioso, né. E logo depois, né, depois de ter conhecido Beatriz, depois de ter desenvolvido a escrita, né, ele passou a estudar nessa escola, e ele decidiu então ficar sempre próximo da região onde Beatriz morava, né? E sempre ele tentava ver ela à distância, né? Ele ficava próximo da casa e via ela passando. Desde então ele ficava nessa questão de admirar à distância essa jovem que ele havia se encantado, né? Então durante vários dias o Dante procurava ela para ficar simplesmente admirando à distância, né? A própria Beatriz mal conhecia o Dante, nem sabia quem ele era, mas ele ficava lá admirando a beleza dela às escondidas propriamente, né? O próprio Dante ele sabia que era um amor platônico, um amor impossível de ser concretizado, como era típico na Idade Média, porque os casamentos eles eram arranjados. Inclusive o Dante, com cerca de 12 anos, já tinha o seu casamento arranjado, né, com uma outra jovem chamada Gemma Donati, né? Então ele sabia também que provavelmente Beatriz, né, iria se casar com outra pessoa. Então esse amor era o chamado amor cortês, que era um amor muito interessante, né, um amor da época medieval, né, que os jovens intelectuais utilizavam, e especificamente para compor poemas, para se inspirar naquela beleza feminina para fazer aí seus sonetos, seus poemas propriamente, né? Inclusive, né, foi desse encanto, né, com Beatriz que o Dante escreveu o seu primeiro soneto propriamente, né? Certa vez o Dante ele foi estudar com um professor que já tinha uma escola naquela região chamado Brunetto Latino. E com esse Brunetto Latino ele aprendeu latim, grego, os clássicos, começou a desenvolver-se nos estudos clássicos propriamente, né? E ele formou ali um grupo de amigos que frequentavam as aulas do Brunetto Latino, né? E ele passeava com seus amigos, andando por aquela região de Florença, né? E certo dia ele estava andando e deu de cara com Beatriz, né? O mais próximo que ele conseguiu chegar dela desde os 9 anos, né? E ela percebeu que ele estava olhando para ela, né, e tudo mais, e ela deu um sorriso para ele e acenou para ele e cumprimentou, né? Ou seja, algo normal, né? Uma pessoa educada com ele. Mas para Dante isso foi algo fenomenal, algo além do normal, né? E ele ficou admirado com o fato dela ter sorrido para ele, dela ter cumprimentado, né? E tudo mais. Então foi aí que ele fez o seu primeiro soneto, e ele pegou uma cópia desse soneto e distribuiu para os principais poetas daquela região. Um deles é o Guido Cavalcanti, né, que segundo o próprio Dante se tornou seu primeiro amigo, né, e esse Guido Cavalcanti incentivou muito que o Dante fizesse mais poesias, e se tornaram amigos, né.
Outro momento em que o Dante também é engraçado até, né, ele estava próximo a uma igreja, né, indo à missa, e ele viu que Beatriz estava lá também. Então ele ficou admirado com a beleza, né, e olhou fixamente para ela, né. Foi quando outro jovem percebeu que ele estava, na verdade, olhando para ela. Outro jovem achou que estaria olhando para ela, né? Então ele confundiu, né? Ela se confundiu e ela achou que ele estava olhando para ela. Então o próprio Dante, né? Ele, para ocultar o fato de que as pessoas poderiam achar que ele estava olhando para Beatriz, ele foi lá conversar com a jovem que achou que o Dante estava olhando para ela e começou a se relacionar com ela, conhecer mais, etc. Né? Então o Dante ele queria ocultar o fato dele gostar de Beatriz, justamente pelo fato de que era um amor impossível, que ele sabia que não iria se concretizar, ele não sabia se tinha alguma chance com relação a ela, se seria correspondido, e ele não queria que fosse propriamente aí algo que o desapontasse, né? No sentido de que se ele chegasse em Beatriz e falasse alguma coisa, ela simplesmente o rejeitasse. Então ele colocava isso no plano abstrato, no plano do amor propriamente, né? E esse amor, né, ele era algo oculto, né? Os próprios amigos do Dante Alighieri perguntavam se ele estava apaixonado, porque ele vivia sorrindo, né? Vivia alegre, e perguntavam se ele estava apaixonado. Ele simplesmente ria e não falava que ele estava apaixonado. E tudo isso é um pouco da influência literária que ele estava tendo naquela época, né? Ele lia muitas obras de poemas, de sonetos, né, obras de cavalaria, né, e se surpreendia com essa questão da relação do amor cortês. O amor cortês, embora alguns teóricos digam que não existiu propriamente, outros dizem que foi de uma forma diferenciada, mas é como se fosse uma forma de pensar daquele período entre os intelectuais. Né? Temos aí o escritor, o Andreas Capellanus, né? Ele escreveu uma obra De Amore no século XII, onde ele demonstra quais eram os aspectos principais desse chamado amor cortês. O primeiro aspecto é que ninguém pode ser vinculado por um duplo amor, simplesmente existe um amor único. Né? Você pode se casar com uma pessoa, mas você pode amar a outra, no sentido de dedicar seus sentimentos a outra pessoa. Né? E no sentido também de que esse amor ele não pode se tornar público, né? Ele é um amor oculto, porque, segundo o que diz aqui o Andreas Capellanus, se o amor for revelado, esse amor não dura. Né? Então era algo bem interessante isso. Né? Inclusive, algo que era conhecido, esse amor cortês. Né? O próprio Dom Dinis, que era rei de Portugal, ele escrevia, né, essas poesias de amor cortês, e também a própria esposa dele era cortejada com amor cortês também. Né? Os próprios homens que eram casados não se importavam com o fato de outros cortejarem a sua esposa com um amor cortês. Né? Então não era um amor sexual, um amor que tinha relacionamento. Muitos desse amor cortês era à distância, né? Era uma atração apenas pelo olhar ou apenas pela distância propriamente, né? No sentido de que o homem ele admirava a beleza feminina e essa admiração dessa beleza feminina poderia o enobrecer ou apresentar obras de arte que ele poderia realizar. E justamente está relacionado com o fato de que existia uma adoração à Nossa Senhora, à Virgem Maria, nesse período medieval. Então ela era justamente o alvo, né, de todas as virtudes, de toda a beleza feminina, e os homens projetavam essa beleza de Maria naquelas belezas físicas, naquela beleza existente que ele poderia vislumbrar. Né, inclusive com um pouco do ideal de Platão. E é daí que surge o termo, né, amor platônico, né, porque o Platão ele considerava o amor como sendo uma ideia de beleza, e não a própria beleza em si. Então, o homem ele não se apaixonava pela beleza da mulher em si, ele se apaixonava pelo ideal de beleza que era projetado de forma física naquela mulher. Então, quando se apaixonava no sentido de ter um amor cortês, o homem ele amava os ideais que aquela beleza poderia projetar nele. Tanto é que as mulheres eram consideradas como as senhoras, né? Eles se consideravam como sendo seus servos. Né? Então havia essa relação do servo em relação à senhora, do homem que se dedica a cumprir os afazeres daquela senhora
propriamente, né? Então era interessante esses aspectos, né? Inclusive alguns reis, né, se gabavam de suas mulheres terem vários homens com amor cortês em relação a ela, né? Porque existia toda essa questão, né, da hierarquia, né, da propriamente do cumprimento das coisas em relação aos desejos daquela mulher propriamente, né? Então era a ideia do trovadorismo, né? No sentido de que o homem se despertava da sensibilidade feminina para o enobrecimento, né? O homem, nesse sentido, ele deveria servir a mulher, né? Justamente porque ela tinha suas próprias virtudes e essa beleza feminina poderia conduzi-lo ao enobrecimento. Essa beleza feminina que era, na verdade, um espelho um pouco resplandecente aí, da própria beleza da Virgem Maria propriamente. Então, era algo um pouco espiritual, um pouco religioso e também vinculado às próprias virtudes, né? E como eu falei, não existia propriamente aí um ideal aí, sexual, um ideal de adultério propriamente físico. Embora, evidentemente, em alguns casos os homens se excediam, as mulheres se excediam e acabavam cometendo, evidentemente, a própria adultério, que era algo altamente condenado naquela época propriamente, né? Então, é importante dizer isso, né? Era algo conhecido da sociedade e frequente nos poemas, né? E nas canções de amor que eram feitas. Tanto é que o próprio Dante fez vários sonetos, vários poemas em favor, em lembrança de Beatriz, né? Porém sempre não mencionando, porque ele sabia que era algo impossível, algo no plano abstrato e algo para o enobrecer propriamente, né? Então é bem frequente aí no trovadorismo, né? Esse ideal vinculado a isso, né? E o Dante, ele fazia esses vários poemas, tanto é que ele escreveu um livro, né, chamado De Vita Nova, né, onde ele junta aí quase todos os poemas que ele escreveu em prol desse amor que ele dedicava, esse amor cortês dedicado à própria Beatriz, né? E o próprio Dante, para ocultar, como eu mencionei, né, o amor cortês ele não pode ser revelado, porque uma vez que ele é revelado ou que ele é alcançado, ele se encerra, né? E tudo isso é influenciado por esses ideais que existiam na época, como eu falei, vinculados à Virgem Maria, à religiosidade, né? E que acabou, evidentemente, influenciando em muito a obra do Dante, né? E nesse texto da Vita Nova, ele coloca aí todos os poemas que ele dedicou a Beatriz e coloca as suas próprias memórias dos encontros que o próprio Dante teve, né? E ele tentou ocultar isso, né, dos seus amigos, e ele andava com outra jovem nessa época, né, antes de se casar, e a própria Beatriz ficou sabendo disso, né? E o Dante não ficou bem falado. Simplesmente o fato de andar junto com uma mulher já era, e não estar casado, já era algo rejeitado pela sociedade, né? Então Dante andava com outra jovem e a própria Beatriz ficou sabendo disso. Então, certa vez o Dante ele estava andando novamente, né, pela rua e viu novamente a Beatriz. E dessa vez a Beatriz não o cumprimentou. E para Dante isso foi algo muito triste, né? Ele ficou totalmente arrasado, né? Como ela pode, né? Da outra vez, há quase 5 anos atrás, ela acenou para mim, riu para mim, e agora 5 anos depois ela não quer acenar, simplesmente ela me ignorou, né? Então Dante ficou arrasado, ficou triste com isso, pelo fato de que Beatriz havia o recusado nesse sentido de não o cumprimentar, né, porque ela havia descoberto essa fama do Dante de andar com essa outra jovem, né? Então ele ficou triste e ele abandonou a companhia de amigos que ele estava, passou a ficar mais sério e passou a dedicar-se aos seus estudos, né, com o Brunetto Latini, né, que eu já mencionei que era o professor dele naquela escola. E nesse período ele visitava as escolas franciscanas, o convento dos dominicanos, né, visitava também o convento dos beneditinos para ir ler as obras clássicas nessas bibliotecas e dessas escolas, desses conventos, né. Ali por volta do ano de 1287, 1288, a Beatriz veio a casar-se, ela noivou-se, né, e casou com um homem próspero, um homem rico, né, chamado Simão de Bardi, né. E o Dante, mesmo assim, ele continuou o seu amor e a sua dedicação em relação a Beatriz, né? E como eu mencionei, era algo dos artistas da época admirar a beleza e tomar essa dama como uma musa propriamente, né? E não se importando com o fato de ela estar casada
ou não, né? Porque o amor, como eu mencionei, era algo que transcendia propriamente as questões físicas, as questões da sociedade, né? É importante que é como se fosse um amor propriamente ampliado, né? No sentido de que na própria Bíblia diz que existe o amor ao próximo, né? Que nós devemos amar ao nosso próximo, e os homens dessa época colocavam esse ideal de amor ao próximo em relação à figura feminina e em relação à questão da hierarquia do homem em relação à sua dona, à sua senhora, nesse sentido, né? Hierárquico feudal propriamente, né? Então, a Beatriz se casou, né? E o Dante continuou escrevendo aí os seus poemas, sempre mantendo essa ideia no plano abstrato propriamente. Logo depois, o Dante, né, ele decidiu ir lutar na Batalha de Campaldino, né? Existia, como eu falei, ainda os conflitos entre guelfos e gibelinos, e o Dante, ele, pelo fato de ser aí um descendente de cavaleiro, decidiu ir lutar na cavalaria nessa Batalha de Campaldino, que foi uma batalha em que ele teve sucesso, né? O Dante lutou aí do lado que foi vitorioso, né, e foi enobrecido, né, e foi destacado, né, por seu valor em batalha, né, e por sua vitória. Nessa batalha, o campo era bem interessante no sentido de que existiam 12 mil soldados, né, do lado aí dos guelfos, e o outro lado tinha menos soldados, então por isso ocorreu uma vitória em que apenas 300 mortos do lado aí, dos guelfos, do lado do Dante, e cerca de 1.700 mortos do lado aí, dos gibelinos, né? E depois de ter voltado dessa batalha, né, e já agora vitorioso, né, e sempre nesse ideal, né, medieval, no sentido do amor cortês, do amor do cavaleiro em relação à sua dama, etc., ele voltou para Florença, né, e contando as suas vitórias, mas acabou que ele ficou sabendo que Beatriz havia falecido com 24 anos, né, por volta ali de 1290. E para Dante isso foi algo horrível, né? Ele ficou muito triste, né? Provavelmente Beatriz havia falecido da sua gravidez, né, e provavelmente aí da sua tentativa de ter um filho e não ter conseguido ter o filho, né, e isso pode ter apresentado complicações, né. Naquela época a medicina não tinha o avanço que tem hoje, né, então era muito complicado os partos, né, e corria o risco, né, de uma mulher morrer durante aí o parto, então ela acabou falecendo, né. E o Dante ficou arrasado, ficou muito triste, ficou depressivo, né, ficou dias e dias em prantos, em choros, né, e desejando inclusive a própria morte, né, e escreveu poemas em relação a isso, né, desse desejo de morrer pelo fato de sua dama, sua senhora haver morrido também, né, e tudo mais. Mas com o tempo o próprio Dante ele se recuperou e ele começou a projetar o ideal de que provavelmente pelo fato dela ser tão nobre e tão bela e jovem, ela estaria no céu. E a partir dessa projeção, desse ideal do Dante, desse amor cortês, é que ele começou a elaborar os seus primeiros ideais em relação a Beatriz, no sentido de que ela estava no céu. Isso, de certa forma, consolou um pouco mais o Dante, né, no sentido de que ela estaria no mais alto grau, né, que isso pode existir diante de Deus, né? Então ele passou a idealizar agora Beatriz como alguém que estaria no céu propriamente, né? Então, com isso, nós encerramos essa parte da vida do Dante, né, que é bem interessante. Tudo isso é fundamental para entendermos a Divina Comédia. Espero que você continue acompanhando os vídeos aqui no canal. Em seguida, iremos continuar tratando ainda mais sobre a vida do Dante, né? E espero que você deixe os comentários o que você está achando dessa série e compartilhe com seus amigos também aí pela internet, pelas redes sociais. Então é isso. Muito obrigado pela atenção.